Uma produção Bruá. Estamos a viver uma hora de extraordinário entusiasmo e fervor. É esta alternância dos partidos que caracteriza as sociedades que aceitam o modelo da democracia ocidental. O Partido Comunista o que não fica é num governo para calcionar uma viragem à direita. Não fica num governo para apoiar medidas antidemocráticas, O antipopulares. movimento foi para mim uma surpresa. Creio que todos nos devemos felicitar o movimento das Forças Armadas pelo alto serviço que prestaram à nação. Boa noite, bem-vindos a mais uma emissão do JJ. O meu nome é José Miguel Cerdeira, serei o vosso moderador desta noite. Hoje vamos falar da exploração de lítio em Portugal, da eutanásia e das eleições presidenciais norte-americanas. Mas antes, os nossos convidados. À minha direita, Francisco Camacho, da Juventude Popular de Lisboa, presidente. À minha esquerda, Duarte Marçal, vice-presidente da Conselhia da Juventude Socialista de Lisboa. E à minha frente e ao centro, Cristiano Gaspar, presidente da Juventude Social Democrata do Fundão. Vamos então começar pelo tema do lítio. Segundo o Statista, na internet, Portugal tem as 8ª maiores reservas, atrás do Brasil. Portugal tem estimadas 60 mil toneladas métricas, enquanto o Brasil, muito maior, tem 95 mil toneladas métricas. E de acordo com a National Geographic, Portugal é o 5º maior produtor de lítio. Existe aqui algum exagero, porque o que interessa para o que estamos a pensar em termos de baterias de lítio é o carbonato de lítio, e esse é mais fácil de extrair em lagos, como no Chile, e não em minas como em Portugal. Há também um novo regime mineiro e um concurso público a ser lançado exatamente para o lítio. Este novo regime mineiro dá mais alguns poderes às autarquias nos casos onde não há concurso público, e será então em breve lançado um concurso público para a questão do lítio. Camacho, neste regime os municípios, como tinha dito, ganham algum poder quando não há concurso público. Devia ser um poder ainda maior, ou por outro lado este regime é demasiado protetor, também com referência à proteção da Rede Natura 2000? O que é que tu achas sobre o assunto? Bem, boa noite a todos. Zé, aqui, enfim, o que importa saber um pouco é qual é que é a abordagem que o governo quer dar em relação ao lítio. Tem-se o governo, nas palavras do governo, há uma aposta que se procura, e cito, enquanto Portugal tornar-se um cluster de lítio, enfim, haver aqui uma atratividade. Eu não manifesto a minha posição de princípio face a esta visão de um recurso natural, não tenho propriamente uma posição contra. Agora, as minhas maiores reservas, independentemente de Portugal ter aqui uma quantidade significativa deste recurso natural, é que tem sido sempre transmitido que isto pode ser um processo muito atabalhoado e oculto, e portanto não me parece que haja uma necessidade imperiosa de termos um processo muito urgente para a alocação e concessão seja por via de concursos públicos ou numa via mais descentralizada, por via dos municípios, com ajustes diretos ou outra figura qualquer da contratação pública. O que me parece é que tende a acabar um bocadinho este clima que existe em torno deste assunto, que é contratos de exploração sem estudos de impacto ambiental, suspeitas de irregularidades. As populações têm vivido até num clima de grande ceticismo face a isto, e este ceticismo também tem alguma razão de ser, não é algo que tenha sido suscitado por ignorância. A verdade é que o historial de Portugal e do seu relacionamento com atividades mineiras e de extração e de exploração de solos não é muito favorável, é de bastante negligência, de uma linha descuidada na exploração dos recursos naturais, que afeta os ecossistemas e o bem-estar das populações, e portanto esta salvaguarda e este bruá que tem surgido por parte da sociedade civil tem razão de ser, e nem me parece nada propriamente de um fanatismo ambientalista que por vezes também se extrema à discussão. Agora, o que é que me parece também oportuno em relação a esta matéria? Portugal tem que ter uma pronta resposta, e uma resposta articulada
em matérias que têm sensibilidade ambiental, e há uma ideia que me parece aqui um bocadinho subjacente a este tipo de políticas que é perigosa, que é, bem, mas o lítio pode ser a grande salvação de uma parte considerável do interior de Portugal. E este chamariz aparente não pode ser mote para que se negligencie algumas políticas que devem ser ambientais, e o equilíbrio entre a economia e a atratividade do interior tem de estar minimamente articulado com a sustentabilidade das populações e das comunidades. E, portanto, no caso do lítio, não podemos ter aqui um ato isolado, quase um regime mais favorável pela negativa, em que o interior, como vive infelizmente um período de especial desinvestimento e pouco atrativo para alguns agentes económicos, não se pode encarar aqui o lítio como a grande salvação, e portanto não convém que esta exploração dos terrenos seja feita sem se avançar com estudos de impacto ambiental. E foi isso que, de alguma forma, o tema até do lítio surgiu com grande força, porque em novembro de 2019 já falámos sobre esse assunto, mas houve aqui um processo de contratação pública no mínimo suspeito. E a verdade, suspeito? Porque é suspeito? Sim. Basta ver a agenda mediática, e o próprio Ministério Público procurou investigar a atuação por parte do Governo, em particular da Secretaria de Estado, liderada por João Galamba. Que agora jurou alguma coisa de ilegal? Não, é Foi suspeito. arquivado, certo? Mas era suspeito. Não, acabou suspeito Oh, no momento em que Duarte, arquivado. se suspeitas ou não Enfim, investigação. claro. Termina então o teu raciocínio. Portanto, depois damos a palavra ao Duarte. terminando o meu raciocínio, o ponto que se coloca aqui é que o desenvolvimento das regiões, independentemente da sua atividade económica, deve ser sustentado e com respeito pelo ambiente e a saúde das populações. O lítio, a exploração do lítio, enquanto atividade que pode ser lucrativa e um ponto positivo na economia das comunidades, parece-me importante, mas não deve superar estes fatores que aqui elenquei. Duarte, o secretário de Estado João Galamba disse que vai haver mesmo um concurso público para a questão do lítio. Faz sentido abrir concurso dado o caráter de lítio existente, que não é tão propenso para a formação daqueles subprodutos que depois são tão úteis para as baterias e etc? Bom, antes de mais, boa tarde a todos, José, Camacho. Cristiano, é assim, eu penso, e respondendo já diretamente, eu penso que sim, especialmente porque, em primeiro lugar, temos de ter em conta que temos de ter em conta qual é que é o regime em que o lítio vai ser explorado, não é? Vai ser o regime de concessão. Essa concessão tem por natureza em que o Estado vai concessionar, ou seja, vai atribuir a entidades privadas, acho que são 7 empresas, se não estou em erro, um conjunto de empresas a possibilidade de explorar o lítio, e nesse caso, do ponto de vista financeiro, não é? Não tem um custo real para o Estado. Coisa diferente, claro, será a questão dos custos ambientais. É assim, eu acho que esta questão pode ser abordada por dois lados, não é? Por um lado, nós vimos até que houve aquelas manifestações em Monte Alegre, as preocupações das pessoas com as terras e com a contaminação de água. Eu acho que isto tem que ser analisado primeiro por dois, ou seja, e qual é que eu acho que é a resposta a isto? Portanto, em primeiro lugar, os acordos de concessão já foram assinados entre as empresas e o Estado, pelo que o incumprimento desses acordos e o não lançamento de concursos públicos levaria ao Estado a irromperem em responsabilidade contratual, o que teríamos de pagar as próprias empresas, não é? Portanto, isso teria um impacto negativo para o Estado. Depois, eu acho que aquilo que o Governo fez é um justo equilíbrio entre aquilo que é a necessidade de desenvolvimento e de crescimento económico e também a necessidade e a preocupação ambiental. Porquê? Bom, então é assim, em primeiro lugar, vai ter sempre impactos negativos, mas ao contrário até do que o Camacho vem dizer, a verdade é que já foram entregues estudos de impacto ambiental à Agência Portuguesa do Ambiente, e que disse até que tem riscos minimizáveis, ou seja, que são possíveis através de políticas de minimizar, não é? Em segundo lugar, acho que esta forma como o Camacho tem de apresentar um processo suspeito, não foram entregues processos. Primeiro foram entregues os estudos de impacto ambiental. Em segundo lugar, a ideia de suspeito é uma forma de levar quem nos ouve ao engano, uma vez que há uma suspeita que deixou de ser suspeita a partir do momento em que se provou que não havia ilegalidade nenhuma. Portanto, não há nada no processo que nos indique algo de ilegal ou de censurável. Bom, e agora aqui do ponto e a posição de princípio sobre o lítio, que acho que é o que subjaz esta discussão, não é? Acho que a construção das minas vai trazer
desenvolvimento para a região. Não é forma de salvar o interior, mas é uma das formas de nós contribuirmos para um interior mais desenvolvido. Vai trazer empregos, vai contribuir à diversificação, vai aumentar a economia nacional, vai aumentar as receitas do Estado, vai contribuir para captar investimento estrangeiro direto, e do ponto de vista financeiro vai ter custos mínimos para o Estado, só vai ficar com os royalties e não assume o risco, não é? Depois, e portanto o Estado receberá dinheiro, não é? Pelas próprias concessões. Depois, eu acho que nós temos de escolher aqui se queremos ou não, somos ambientalistas, se queremos ou não a transição energética, não é? Porque das duas uma, ou assumimos que não queremos a transição energética, não é? E portanto nós não aceitamos a produção de lítio, ou então nós assumimos que queremos a transição energética e então nós podemos aceitar extrair aqui o lítio ou somos falsos ambientalistas. Porquê? Porque basicamente nós sabemos que o lítio é parte essencial daquilo que é a transição energética, que é as baterias para os carros, e por isso há pessoas que nos vêm dizer que, muito bem, eu sou todo a favor da transição energética, mas não quero cá lítio. Então onde é que eu vou querer o lítio? Portanto, eu vou querer as baterias elétricas, mas eu não vou querer tal lítio. Portanto, podem furar onde quiserem, menos aqui. É aquela resposta muito, muito primitiva, não é? Mas então onde é que ele será explorado? Não é? Ele será explorado possivelmente em países de terceiro mundo, em que não existe direito laboral de grande rigor, não existe direito do trabalho de grande rigor, o dinheiro não vem para Portugal, o dinheiro vai para o bolso das elites daqueles países e possivelmente vão usar a mão de obra explorada. Portanto, aqui na comparativa entre nós dois cenários, o que é que nós temos? Nós temos a possibilidade... Terminos, Eduardo, quando puderes. Entre dois cenários possíveis, o que é que nós temos? Temos um cenário em que vem dinheiro para cá, a receita vem para cá, o direito laboral é português, as regras ambientais são da União Europeia, vamos trazer trabalhos para a região e desenvolvimento para a região, vamos pôr Portugal na vanguarda da transição energética, ou opção B, vamos deixar que aqueles países o façam, vamos deixar que pessoas exploradas ou crianças o façam e vamos deixar que esse dinheiro fique completamente fora do nosso alcance. Acho que a escolha é clara e acho que esse dinheiro pode ser usado sim para de algum modo mitigar e até deixar aquelas próprias populações em melhor posição, através do investimento público, através de dotar o interior de infraestruturas e através de combater realmente o problema sistémico que nós temos. Ok, muito obrigado pela tua opinião, Duarte. Cristiano, como é que achas que se deve lidar com os anseios da população? No caso do governo socialista, o secretário de Estado, na mesma entrevista, no caso ao Observador, disse que há certos sítios onde o concurso público não será aberto, e não tanto até pelos protestos das populações, mas porque há estudos de impacto ambiental a serem feitos e, portanto, enquanto esses estudos de impacto ambiental não forem revelados os seus resultados, não vale a pena abrir para essas zonas. Penso que é em Montalegre, Boticas e na Argemela que não vai ser aberto o tal concurso público. Como é que o Estado deve lidar? Quais é que são os critérios para saber o que é um protesto justo? Como é que devem ser lidados os anseios da população? Bom, olá a todos. Esta discussão é uma discussão que exige alguma reflexão sobre aquilo que é o papel do Estado e o papel de intervenção do Estado e aquilo que é a vontade das populações. Não é 100%, nem deve ser 100% reproduzido de forma fiel. Certamente não é todo o Portugal e toda a população portuguesa que está contra as concessões de exploração de lítio, mas há pessoas que necessariamente estão. O primeiro argumento que é preciso rebater é um argumento que é usado de forma recorrente, como foi agora, relativamente ao facto de os acordos já estão assinados, agora desfazê-los vai custar uma pipa de massa. Isso para a esquerda é o pão nosso cada dia. É um princípio contraditório, nunca se viu nada assim. Não, nós só respeitamos esses princípios quando são coisas construídas pelo domínio público. Porque já há uma semana quando reverteram as concessões do governo anterior. Porque já há uma semana ou há cerca de 2 semanas também tinha sido o Ai Jesus, porque a Assembleia da República, que tinha poderes para isso, decidiu suspender a construção do metro e lá vem o Estado novamente incorrer numa data de multas e indemnizações. Portanto, primeiro faz-se e depois pergunta-se às pessoas ou aos órgãos legítimos como a Assembleia da República o que é que acham. Depois admiramos-nos quando as pessoas e a Assembleia da República não pensam como nós e incorremos em custos como estamos a incorrer agora. Eu acho que é um bocado difícil falar do interior. Aliás, eu por ser do interior, a falar do interior, não sou nem melhor nem pior do que os outros, mas tenho uma perspectiva um bocadinho mais próxima. E aquilo que eu percebo é uma maneira de certa forma cosmopolita, urbana e até elitista de olhar para o interior e para aquilo que o interior precisa, para aquilo que o interior tem ou não tem.
porque eu percebo a bondade e a caridade de quererem dar as concessões da exploração de lítio, porque, pelo menos as notícias que li, Caridade? acho que uma das explorações, eu acho que é caridade, porque tu argumentavas vai trazer postos de trabalho e apontávamos Isso não é caridade, isso é função do Estado. E apontávamos para 250 postos de trabalho, que era o número que mais se Estado a atirava. realizar aquilo que Duarte, Constituição obriga. novamente, eu não te interrompi, já me estás a interromper, ainda nem comecei a argumentar. Ok. Uma coisa impressionante. Falávamos de 250 postos de trabalho por cada concessão, aproximadamente. Bem, 250 postos é menos 50 do que os 300 que o Fundão vai conseguir a partir do próximo ano com uma empresa de base tecnológica no Fundão, a Altran. Nós não precisamos de olhar para o interior como a única possibilidade de salvação e de ter emprego. É este género de atividades mineiras e de exploração agrícola e das grandes quintas, porque já passámos um bocadinho essa fase. Depois, como o Francisco frisou e bem, mais do que uma discussão sobre se deve investir no lítio ou não se deve investir no lítio, é de facto, ou tem sido de facto um processo atabalhoado e oculto, porque é que não foram consultadas as populações? Porque é que não se está a falar da concessão do lítio, ou porque é que não se fala e não se discute a concessão do lítio durante 2, 3 ou 4 anos seguidos, ouvindo todas as populações e as zonas que são particularmente sensíveis relativamente a esta exploração? Porque é que só começamos agora a lidar com as manifestações já depois do mal estar feito e o Estado não agiu preventivamente? Mas o que é que faz falta em termos de audições às populações? Qual é que seria a maneira de incluir as populações na decisão? Não, a maneira é as populações terem a decisão. Porque a verdade é que os proveitos económicos, como o Duarte disse e bem, são nacionais, mas os eventuais prejuízos e danos ambientais são regionais. Há naturalmente um grande desequilíbrio. Como é que é justo que o Estado Central, que gera todo um país e procura riqueza nacional, consiga decidir com um peso sobre uma determinada parcela do território sem as pessoas poderem ser consultadas naquilo que é a decisão? Que é isso que diz a Constituição. A decisão cabe à Assembleia da República, não é? Com certeza que a decisão cabe à Assembleia da República, mas não é por causa disso que tu não podes referendar localmente, como existe e também está previsto na comunicação. A minha questão é porque é que o Estado não pensa nisso? Porque é que o Estado não pensa em consultar as populações de forma mais direta e saber o que é que elas acham antes de avançar com as coisas e fazer a geneira, como está agora a acontecer? A questão porque não há dados comprovados da Assembleia, porque né? o Duarte dizia muito bem que o Estado é um acordo perfeito, porque o Estado, isto para terminar, é um acordo perfeito porque o Estado não assume o risco. Ora bem, o Estado, claro que assume o risco, porque o território é parte do Estado. Portanto, o risco está todo do lado do Estado. Quer aquilo corra bem, quer aquilo corra mal, o mal necessariamente já estará feito. E são aquelas populações. Nós falámos de qualidade de vida no interior ou de apostar no interior. O valor do interior está precisamente na qualidade de vida. E este tipo de concessões e de explorações mineiras é o que destrói a qualidade de vida do interior. E nós não queremos tornar o interior num centro urbano, porque seria o maior dos nossos pecados, e aí sim nunca conseguiremos atingir a tão afamada neutralidade carbónica. E isto mesmo para concluir, era outra coisa curiosa que a Associação Portuguesa do Ambiente também concluía e que o Duarte certamente se esqueceu de referir, é que esta concessão do lítio é um passo atrás naquilo que é a busca pela neutralidade carbónica, porque acaba por ser, nós não estamos a destruir sobre cimento ou betão, nós estamos a destruir sobre fauna, sobre flora, sobre diversidade, sobre o meio ambiente. Portanto, necessariamente que os custos são muito maiores do que aqueles que agora se apresenteiam e se mostram à discussão. Muito bem, vamos então encerrar este tema sobre a eutanásia, ou no caso, a morte medicamente assistida, como está vertido nos vários projetos de lei que vão à votação esta quinta-feira. São 5, do PAN, do BE, do PS, do PEV e da Iniciativa Liberal. Os projetos têm em comum que é necessário para quem requer a eutanásia que tenha mais de 18 anos, que sejam pessoas sãs mentalmente, que estejam em sofrimento duradouro e insuportável e que tenham uma lesão definitiva ou doença incurável e fatal. Cristiano, havendo tanta diversidade de posições dentro do PSD, não estaria o próprio PSD em posição privilegiada para apresentar um projeto de lei que gerasse consenso na sociedade portuguesa sobre esta matéria? Eu acho que o PSD, como o Partido Socialista, como a CDU, como o Bloco de Esquerda, não se deve sentir legitimado para neste momento apresentar uma proposta legislativa que vise este tipo
de iniciativas, não é como o caso da despenalização da eutanásia. Eu acho que é sobretudo, novamente, uma questão de consulta e uma questão de bom senso. Desta vez, felizmente, não há contratos assinados, portanto, se for chumbado no Parlamento ou o Marcelo não promulgar, não há multas nem indemnizações a pagar, mas há eventualmente um grande embaraço e vergonha para o governo do Partido Socialista. Mas porquê que não é legítimo legislar sobre o assunto? Por duas razões. A primeira é que eu acho que, e é essa a interpretação que eu faço das normas constitucionais, que é, eu acho que há um limite naquilo que é o poder legislativo do legislador e que se prende com o facto de não se dever imiscuir, se não expressamente mandatado para isso, naquilo que são assuntos de ordem moral, como é o caso deste tipo de discussões sobre vida, como é o caso da eutanásia, e em segundo lugar, porque acho que é uma discussão que cai no vazio. Em primeiro lugar, porque passámos uma campanha eleitoral inteira e isto nem sequer foi um tema quente. Aliás, não só não foi um tema quente, como nem sequer foi um assunto. Ninguém falou de eutanásia. As pessoas, quando foram às urnas votar nas legislativas e eleger os deputados para os representar na Assembleia da República, não faziam a mínima ideia do que é que aqueles deputados pensavam sobre aquele assunto em concreto. No limite, a maioria das pessoas até podia pensar que aqueles deputados que estavam a eleger nem sequer seriam favoráveis à eutanásia, porque ela ainda há pouco foi chumbada, essa proposta legislativa, novamente no Parlamento, há pouquíssimo tempo. Eu acho que é um problema crónico e que só nos lembramos dele quando as coisas acontecem, do literal afastamento entre os eleitores e os eleitos. Acho que estamos num período em que há 2 semanas atrás só se falava do Orçamento de Estado e do coronavírus. Hoje só falamos do Orçamento de Estado, do coronavírus e do Marega. E no meio disto tudo estamos a meros 2 dias de votar uma votação tão importante como é a da eutanásia, pelas costas do povo e sem a devida discussão. Portanto, parece-me que a Assembleia da República não pode estar legitimada para votar esta problemática. Acho que a discussão precisa de ser adiada. Podemos depois ter a discussão se é uma matéria que deve ou não deve ser sujeita a referendo. Eu acredito que se for para votar de alguma forma que seja em referendo, agora preferencialmente eu acho que não devia ser uma matéria sobre a qual se pudesse dispor, precisamente pelo direito fundamental que é a vida, que é um direito como tantos outros que nós podemos proteger, é nessa perspectiva que é o nosso direito, mas não podemos dispor dele de uma forma negativa, em termos de o reduzir, tal como não podemos reduzir a dignidade humana, tal como não podemos abdicar da nossa nacionalidade. Há uma data de direitos muito bem elencados e fundacionais da nossa sociedade e da nossa civilização que são intocáveis. E depois, por fim, acho que é também uma discussão muito desinformada. E por ser uma discussão desinformada leva a que também, novamente, o Parlamento não possa estar legitimado para a ter. Por 2 razões. Há quem diga que é uma liberdade, e é o grande argumento desta malta de trendy, de esquerda, ou então tendencialmente mais de esquerda, se bem que a Iniciativa Liberal também lá anda metida, e alguns deputados certamente também do CDS. Não. Estão alinhados nisto. Completamente. Já a discussão da há ano e meio atrás provou isso. Aliás, o CDS, desculpa-me interromper, mas o CDS foi dos poucos partidos que fez constar no seu programa eleitoral precisamente um posicionamento bastante claro em relação à eutanásia. Eles omitiram. Bem, creio que não vai à flor do vento, como o PSD. Não, o PSD não anda à flor do vento. Eu acho que isto é uma discussão suprapartidária, porque se prende com os nossos valores. E é sobretudo essa a questão. E para terminar, não é uma liberdade, porque uma liberdade pressupõe que haja uma escolha. E para haver uma escolha tem de haver alternativas equilibradas. E neste momento a população portuguesa, os portugueses, não dispõem de alternativas equilibradas. A alternativa é sujeitar-se ao sofrimento até ao fim dos seus dias ou morrer. Não se pode pensar que Portugal é um cenário idílico onde a eutanásia é uma simples escolha livre daquela pessoa unicamente e não influenciada por fatores extrínsecos, como é o caso do nosso sistema de saúde. E só queria apontar com este número no final, é que nós falamos em cerca de 72 mil doentes em Portugal que precisam de cuidados paliativos e nem 25 mil conseguem chegar a eles. E então, se formos fora dos centros urbanos de Lisboa ou Porto, um doente do interior, uma pessoa que sofra de cancro, tenha mais de 60 anos, não consegue ter acesso a cuidados paliativos tendencialmente. Portanto, necessariamente que a discussão não é tão desprendida como se pode ter aqui de uma perspectiva da Estrela ou de Lisboa. Duarte, fala-se aqui em parceiros médicos, em possíveis objetores de consciência, e temos igualmente um grupo médico, a CUF, que diz que não fará o procedimento se a lei for aprovada.
Portanto, além de perguntar qual é a tua opinião sobre este assunto e sobre a proposta do PS e as outras propostas que estão, perguntava-te também se este grupo empresarial está dentro da sua liberdade de ação em fazer isto, ou consideras que não? Bom, é assim, a proposta de lei do Partido Socialista contempla o direito de objeção. Objeção de consciência, não é? Até existe agora a discussão se o próprio Presidente da República pode ou não fazer objeção de consciência. É assim, acho que isso depois será uma discussão até de qual é que é a virtude da aplicação da lei, não é? O que é que a lei obriga. Eu, por princípio, não me choca que não o façam. E faço já uma declaração de princípio que seria favorável, não acérrimo defensor da eutanásia, mas acho que, vendo argumentos a favor e contra, diria que seria a favor da eutanásia. Mas antes até de entrar porque é que sou a favor da eutanásia, eu vou entrar aqui um bocadinho naquilo que o Cristiano disse. O Cristiano, no fundo, diz 4 coisas, não é? Ele diz que o seu entendimento da Constituição é que existem limites a legislar sobre isto. Pois os constitucionalistas discordam da interpretação do Cristiano da Constituição. Não, limites materiais, e dizem, não são limites formais, são limites materiais. Existe uma interpretação sobre os não limites. Vamos questionar isto na discussão de direito. Se me permites, por favor, falar. Cristiano, por favor, deixa Duarte só. Tu dizes que existe uma interpretação dos limites. Os constitucionalistas discordam da tua interpretação e a Comissão Constitucional do Parlamento permitiu que isto veio-se avance. Segundo lugar, tu dizes que o Parlamento não deve decidir. Cristiano, não decidir é decidir. Não é? Porque tu também és um aluno de direito e percebes que a ação há omissão. Quando o Parlamento não decide, está a decidir o status quo. Qual é o status quo? É proibição. Portanto, claro, nós estamos a decidir ou não decidir, há uma decisão. Não é? Portanto, não é como se nós estivéssemos a emitir-nos de não discutir a questão. Qual é a pressa? Não há nenhuma pressa. Eu já lá vou. Se me permitires, eu já lá vou. Mas para deixar aqui muito claro este ponto, nós já houve uma decisão moral sobre isto. Houve proibir. Portanto, o que estás a dizer nem se aplica, porque a regra atual, houve uma decisão moral sobre isso. Foi de proibição. Agora, se o Parlamento quer ou não decidir, é legítimo fazê-lo. Portanto, o que tu dizes também não procede. Em terceiro lugar, qual é a pressa? Eu não percebo como é que é esse argumento. Nós estamos já há 20 anos a discutir isto. A primeira proposta legislativa foi em 1998. Nós temos 20 anos de debate da sociedade civil, dos partidos políticos, mas acham que foi agora que é a primeira vez que se apontou a eutanásia? 20 anos a discutir a eutanásia, pá, não estamos constantemente a discutir, mas já o debate é recorrente. O debate é recorrente. Dizer que não foi discutido é enganar as pessoas. Ou é curta memória de há 20 anos, porque aconteceu o orçamento, pá, os partidos têm vontade de discutir isto depois. Dizer que o Parlamento não tem legitimidade porque nós não votámos isto. Primeiro, muitos dos partidos políticos tinham uma posição sobre a eutanásia e, em segundo lugar, nós sabemos historicamente quais é que são as posições do partido. O CDS, por princípio, a não ser que mude radicalmente, não. O PS na anterior legislatura propôs a eutanásia. O CDS seria sempre contra a eutanásia. A Iniciativa Liberal, por natureza, seria a favor da eutanásia. Não é preciso grande discernimento para ter entendimento disto, Cristiano. Agora, indo aqui porque é que eu sou a favor da eutanásia. É assim, do ponto de vista da constitucionalidade, como eu te disse, acho que os constitucionalistas parece que discordam de ti. Mas quais constitucionalistas? Do artigo Jorge Miranda, Paulo Otero. Mas dizem o quê? Claro que isto pode ir a Parlamento, não é? Isto esteve no escritório do Passos Ferreira. Mas isso é procedimental. Se achas que Paulo Otero estás a falar do procedimento legislativo. Claro, é isto que é, ou não possível discutir. Mas o tema materialmente é distinto. A nível material, eu acho que é discutível. Eu acho que é discutível. É isso que eu estou a dizer. Não se diz que é inconstitucional. Materialmente, a Assembleia da República não deve discutir sobre isso. Eu disse que materialmente a Assembleia da República não estava mandatada para discutir questões de dizer que materialmente eles acham que está mandatada para discutir sobre isso. Sim, mas há dois temas aí em matéria de constitucionalidade. Tu mostrarás depois a tua chance. Agora, quais é que são os meus grandes argumentos em relação à eutanásia? Porque é que eu lá está, não sou um grande entusiasta, mas por princípio serei a favor. Vai ser utilizador. Em primeiro lugar, acho que não oferece nenhuma questão a Constituição decidir sobre isso. E depois, ainda há outra, Cristiano. É que a maior parte da sociedade portuguesa, por sondagem, concorda com a eutanásia. Portanto, não é que a Assembleia da República é que dá a vitória. Cristiano, mas é evidente, repara, não é que a população esteja contra, não é? Não se sabe, o ponto não é sabe, esse. Foi feita uma sondagem. Agora, pode ser, assim, acho que fazer ou não referendo é discutível. Eu pessoalmente acho que não se deve fazer um referendo sobre a vida. E responder também diretamente ao teu argumento. Acompanhas o Ascenso Simões. Há discussões de especialidade, não é? E essa é que é a diferença. Nós temos uma democracia representativa porque concordámos todos em sociedade que deve haver pessoas que têm algum tipo de especialidade a discutir determinadas matérias. E por isso é que não submetemos todos a referendo. Eu acho que, por princípio, esta matéria não deve ser referendada. Acho que se for referendável, provavelmente passará pelo aquilo que é a vontade das pessoas não está numa sondagem. Vale o que vale, acho que o referendo seria mais perfeito. Depois, não compro minimamente os argumentos dos cuidados paliativos, por duas razões. Em primeiro, porque não é mutuamente exclusivo coexistir ou não a eutanásia. Acho que todos aqui concordamos, claro, que devem ser a prioridade.
Isso para mim é evidente que devem ser aumentados. E parece-me até uma vergonha o Cristiano, que é do PSD, vir defender os cuidados paliativos quando foi o PSD e o CDS nos últimos 4 anos que deixaram o SNS neste triste estado. Portanto, foi mais investimento público nessa altura do que olha, isso é puramente mentira. Foi neste Orçamento de Estado que o Partido Socialista fez um dos maiores investimentos históricos no Serviço Nacional de Saúde. Uma previsão. Não. A despesa foi aprovada e sabemos que há uma lei que limita as cativações. Não, mas há uma lei da Assembleia da República. Agora, eu acho que a questão de fundo que se coloca são duas posições axiológicas sobre a vida. E acho que é aqui o debate que ocorre, não é? É se por um lado a vida vale per si, ou se, seja ela boa ou má, ou por outro lado, a vida em sofrimento insuportável, devemos ou não conceder uma liberdade para anular uma ideia de vida. Eu posiciono-me pelo último, porque acho, como diz o Sartre, nós não somos livres de não ser livres. E a questão aqui centra-se em que nós já temos a proibição, não é? E, portanto, esta proibição é tomar uma posição fundamental sobre isso, e acho que nós devemos permitir as pessoas ajuizarem sobre isso. Porque isto também é um entendimento de eu da dignidade, acho que há um núcleo da dignidade humana que é objetivo, não é? Mas depois há outro que também deve ser o indivíduo a escolher. Acho, por outro lado, que isto não avança para uma sociedade em que a vida não é valorizada. Eu percebo que isso seja uma preocupação do CDS. Eu alinho nessa preocupação. Eu não quero viver numa sociedade com a cultura de morte, não quero. Mas também acho que sou sensível em obrigar as pessoas a viver no sofrimento. Acho que é um tormento e uma tirania obrigar as pessoas a viver naquele sofrimento. Acho que não altera substancialmente os valores da sociedade, não é? E por último, e gostava aqui de responder diretamente ao que o Cristiano diz, que é, a verdade é que ele tem razão. O Cristiano tem razão no sentido em que diz, só há uma liberdade quando ambas as escolhas são equilibradas. Ora, é neste momento em que está que as escolhas não são equilibradas. Ora, a pessoa morre ou morre. E o cenário que o Partido Socialista oferece, eu odeio, é, e concordamos todos que paliativos, é morrer com dignidade ou cuidados paliativos que atenuem o sofrimento. O cenário que o Cristiano defende é de impor a vida àquelas pessoas, mesmo que elas não os queiram. Ora, é uma grande tirania sobre o indivíduo e acho que. Vive! Não, mas é evidente. Mas ó, Cristiano, é evidente, não é? É evidente que, por exemplo, eu sei que é diferente, mas nós forçamos a vida a quem não a quer muitas vezes, não é? Por exemplo, ao suicídio político, não é? E há uma grande questão fundamental se nós permitimos ou não as pessoas suicidarem-se nesses casos. Portanto, acho que impor ou não a vida às pessoas, e neste caso é diferente, não é? Neste caso as pessoas estão em sofrimento constante, estás a ver? Lá está, isto no fundo vai o que é que nós valorizamos. Eu acho que nós devemos deixar às pessoas acho que devemos deixar às pessoas sobretudo essa decisão. Acho que não vai evoluir para uma sociedade muito diferente. No fundo é um garante da liberdade, não é? E pronto, é essencialmente por estas razões. Camacho, o CDS deve votar contra, muito provavelmente, pelo que pedia que explicasses sucintamente porquê e também quanto à possibilidade de referendo. Faz sentido? Não é assim um instrumento de quem está em minoria no Parlamento? Qual é a tua opinião sobre este assunto? Bem, este é um tema bastante complexo e, como vimos aqui pela intervenção anterior, é normal que gere muita emocionalidade e por vezes nos tolda a racionalidade nas decisões políticas. E isto quer dizer, não é em particular para o Duarte, acho que é um tema fraturante, mexe com casos concretos e as pessoas perspectivam também o seu futuro e de que maneira é que a política pode afetá-las em situações limite. Eu acho que esta discussão tem de se fazer em dois planos. Um plano mais do procedimento legislativo, das práticas, da legitimidade formal, dos instrumentos políticos que estão à disposição de cada um dos partidos da sociedade civil para se pronunciarem, e uma questão de fundo, uma questão material. Em relação à questão procedimental da prática legislativa que tem sido abarcado em relação a este tema, tenho aqui algumas considerações a fazer. A primeira é que me parece relativamente indiscutível que há uma urgência totalmente desnecessária em torno do tema. E a questão não é meramente de já andamos a discutir isto há muito tempo, não. Efetivamente, ainda hoje tivemos, por exemplo, o Conselho de Ética para as Ciências da Vida a alertar precisamente para isto, que não se tem procurado uma resposta articulada por parte do SNS para acautelar, lá está, as questões de sofrimento e qual a resposta em matéria de políticas públicas para evitar estas situações de sofrimento. Temos todas as instituições
que têm ligação ao setor da saúde, como é o caso da Ordem dos Médicos, a Ordem dos Enfermeiros, por via dos seus bastonários, a pronunciarem-se contra os projetos que têm sido apresentados. Aliás, eu a este respeito até gostava de fazer uma crítica individual à Iniciativa Liberal, porque a Iniciativa Liberal, não sei por que razão, apresentou o seu projeto tardiamente e nem foi possível. São 5 projetos que estão alvo de discussão. O Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida só se pronunciou sobre 4 porque o projeto da Iniciativa Liberal foi entregue posteriormente. Nós até numa edição anterior deste programa tivemos aqui uma representante da Iniciativa Liberal que disse que isso era um tema que estava ao critério de cada membro do partido definir a sua posição em virtude da consciência. E a nível procedimental também há um debate e há uma crítica que eu quero fazer ao Parlamento que tem sido pouco explorada, que é: de que maneira nós temos 230 deputados? Por exemplo, no caso do PSD, nós temos até algumas figuras de juventude que se propõem agora com lideranças para a juventude social-democrata, quando são confrontadas qual é a sua posição em relação à eutanásia, a uma semana da discussão parlamentar e da primeira votação, dizem que ainda não têm a sua posição bem definida. Os deputados do CDS já vão para a discussão sem ligar ao que os outros vão dizer e já com uma posição pré-definida. Obviamente há uma posição de princípio, não é pouco democrática, é uma posição de princípio que define os partidos e, portanto, também não parece pouco democrático. Acho que o partido tem posições, e tem uma matriz e uma grelha de valores, e a questão da eutanásia em particular já foi discutida anteriormente. Não tem muito o que me choca um bocadinho, o que me choca bastante, no caso do PSD temos aqui alguma dificuldade em perceber. Rui Rio é favorável à legalização da eutanásia, dá liberdade de voto aos seus deputados. Sim, pois, e portanto ficamos aqui e portanto esta questão que o Cristiano até denunciava um bocadinho é um bocado incoerente, que é, então, o PSD dá liberdade aos seus deputados. Em que medida é que formalmente o PSD poderia alguma vez prever no seu programa eleitoral uma posição de fundo em relação à eutanásia? É difícil. Irá abster-se na votação. Não, mas essa é uma dificuldade que se gera. Agora, a nível de matéria de fundo, que eu acho que é o mais importante para trazermos aqui à discussão. Eu sou, como já se deve ter percebido, sou claramente contra todos os projetos que foram apresentados. Sou contra a legalização da eutanásia, porque independentemente há situações muito sensíveis que suscitam aqui. Agora, o que me parece claro é que a eutanásia é uma violação clara do direito à vida, atenta contra um primado que está assente na nossa sociedade, vai até contra um bocadinho uma lógica que está assente na nossa comunidade, que é uma lógica de solidariedade e de preocupação com o próximo. Enfim, eu percebo que axiologicamente possa existir aqui esta ideia, mas até acho curioso o PS, por exemplo, falar da questão da tirania do Estado, porque não é disso que efetivamente se trata. Ninguém é obrigado a persistir a sua vida. Hoje em dia o nosso ordenamento jurídico já dá respostas, por exemplo, como as questões de testamento vital, de recusa de tratamentos médicos, que nem são dos casos de obstinação terapêutica, porque a obstinação terapêutica também está devidamente regulada e é ilegal, é má prática médica. Portanto, a maior parte das situações que nos geram alarme já tem uma resposta sólida. Mas eu imagino que haja suicidar de forma... Ou seja, as pessoas não se podem suicidar, certo? Quer dizer, não podem pôr fim à vida de uma forma digna, não é? Não, repara, como tu sabes, a nível penal... Não há punição por suicídio nem para a tentativa de suicídio. Eu concordo plenamente com isso. Coisa diferente é a resposta com que a sociedade encara este tipo de assuntos que são verdadeiramente problemáticos. A morte medicamente assistida, aqui o médico tem um papel. Sim, é diferente do suicídio. Exatamente, sim, claro, é diferente. Até, por exemplo, no caso da Suíça está legalizado o suicídio assistido. Eutanásia é só quando estás em estado terminal, não é? Pronto, mas tem intervenção do médico, quem administra. Não há diferença entre eutanásia ativa e passiva. Mas, por exemplo, ativa mas o que está à discussão é a morte medicamente assistida. Deixa-me. É a morte medicamente assistida, mas até aqui os projetos. Eu acho que os projetos. Eutanásia passiva. Eu até acho que os projetos se precipitaram na apreciação que fizeram dos casos, porque o Duarte falou aqui do caso terminal. Os projetos, o que prevêem na letra da lei a que se propõem configurar, falam de casos fatais e lesões definitivas. E sofrimento insuportável. Exato. Bem apontado. Ora, um caso fatal não é propriamente um caso de doença terminal. Há casos fatais e há doenças que podem perdurar por meses, por anos até, e por mais. E o que me parece aqui é,
eu compreendo que haja situações de limite em que as pessoas não querem viver mais, e assisto a essas pessoas. Eu acho que essas pessoas devem ser acompanhadas pelo Estado, não com tratamentos que façam persistir a sua vida, porque têm essa prerrogativa. Agora, o que não deve assistir ao Estado é uma prerrogativa de terminar com a vida das pessoas, mesmo que seja a seu pedido. A lógica aqui da autodeterminação é um caso em que a autodeterminação das pessoas deve ser manifestamente limitada, porque de outra forma, se valesse a autodeterminação, nós admitiríamos que outras circunstâncias, por exemplo, em que não houvesse, vamos supor, um sofrimento atroz, em que até não fosse um caso fatal, que se fosse legitimada a eutanásia. Portanto, há uma limitação clara ao princípio da autodeterminação de cada pessoa. Não me parece de todo que haja aqui uma circunstância de tirania do Estado. Não é do Estado, é no fundo do direito. E era aqui que eu concluía, porque há uma discussão há um argumento que é muitas vezes apresentado de parte a parte, quem é a favor e contra, que é: as pessoas, se quiserem terminar com a sua vida, até se podem suicidar. Do lado de quem é horrível, sem dúvida nenhuma. Do lado, há algumas pessoas que argumentam do lado de quem é favorável, dizendo que mas há aqui uma dificuldade porque a pessoa não se consegue suicidar em alguns casos, e de parte de quem é contra, mas a pessoa que o faça. Bem, é um argumento que eu não acompanho de maneira nenhuma. A nossa sociedade, como eu disse, recriminou, tem uma valoração negativa do suicídio, e bem, quer dizer, não é por não ter já impacto penal, e felizmente que não o tem, que nós, por exemplo, não temos um dever geral de auxílio e de acompanhamento deste tipo de pessoas. Há um dever social e comunitário, e aí é que eu acho que esta lei, estes projetos de lei que são aqui apresentados, são ultraliberais, porque deixam que o indivíduo se deixe à sua sorte, ao seu princípio, é certo, em circunstâncias limite, e a comunidade abandonou. Eu acho que isso é que é verdadeiramente perigoso. Mas tu achas que a pessoa pode abandonar os tratamentos, só para perceber bem? Tu és contra o médico ir lá e fazê-lo diretamente, mas tu és a favor da pessoa recusar tratamento vital para a vida? É isso? Isso é uma prerrogativa que já assiste. É por ação, por omissão. É muito parecido. Não é. É menos digno até o que estás a dizer. Não. Aliás, tu, como bem saberás, até por questões de liberdade religiosa, hoje em dia um paciente pode-se recusar a transfusões de sangue. Exatamente. Quer dizer, essa é uma lógica que já está debatida e assente, e à qual eu não me oponho minimamente, embora até possa admitir que em alguns casos acho que aqui pode haver aqui um conflito de direitos. Mas, portanto, o suicídio é recriminado pela nossa sociedade, e nós não queremos um tipo de solução como esta. E no caso da eutanásia, o que me parece é que a admissão destes projetos corta com um espírito comunitário que tem sido transversal à nossa sociedade, e, independentemente da questão popular, de termos sondagens em relação a isto, eu acho que este é um tema manifestamente complexo e que grande parte das pessoas ainda não tem presente exatamente o que é que pode ou não fazer, e até o que é que está em causa em relação à eutanásia. E, portanto, daí sim que eu acho que deve ser reforçado o debate, deve-se alongar o debate, devem-se ouvir as ordens profissionais devidamente e considerar a sua opinião. Há 20 anos, mas nós temos a ordem dos médicos, é que depois há esta teoria que é as ordens estão agarradas por interesses corporativos e por lógicas mais conservadoras. Não é verdade. A ordem dos médicos, todos os bastonários até hoje, se manifestaram contra a eutanásia. Bom, vamos passar ao último tema desta noite, que é sobre as eleições americanas e mais em concreto sobre as primárias democratas. Neste momento, segundo a previsão de um dos sites mais reputados, que é o 538, existe uma probabilidade de 39% de Sanders ganhar a primeira volta à Convenção Democrata, uma probabilidade muito pouco menor, ligeiramente menor, de 37% de haver uma convenção, uma contested convention, sem nenhuma decisão à primeira volta, com 12% de probabilidade, aqui não estamos a falar de sondagens, mas de probabilidade para Biden, e 8% para Bloomberg, que apenas vai concorrer na sua primeira eleição a 3 de março, na super terça-feira. Os próximos eleições são a 22 de fevereiro no Nevada e a 29 de fevereiro na Carolina do Sul, onde é considerado ser basicamente uma das últimas hipóteses para Biden, que é um estado que é etnicamente mais favorável à sua eleição. Mas além desses três candidatos, temos também o Mayor Pete Buttigieg, não sei se diz assim, mas ninguém sabe bem como é que se diz o nome, Amy Klobuchar, acho eu, e Elizabeth Warren. E há também a questão dos superdelegados, que é diferente nesta eleição, em que apenas vão ter poder decisivo caso exista uma contested convention, ou seja, caso não haja uma clara intenção dos outros delegados. Duarte,
Em primeiro lugar, qual seria a tua escolha? E peço também uma justificação para essa escolha. Escolhes o candidato com quem mais te identificas ou o que tem mais hipóteses de derrotar Trump? Bom, eu vou ser sincero, eu tenho um ponto de princípio que não sou acompanhado por muitas pessoas, mas eu acho que as duas questões se confundem. Justificando-me aqui, eu digo-te que acho que nós votarmos sempre no voto útil leva a resultados perversos, mas eu acredito que se as pessoas estassem mais no queriam, os resultados poderiam ser um pouco diferentes, não é? Parece que o voto útil atira os votos todos para um lugar, e também perverte até um bocadinho a nossa representação. Mas neste caso, mesmo por princípio convergem, eles na prática convergem. Eu escolheria Bernie Sanders. Acho que é o que tem mais chance para derrotar o Donald Trump. É o candidato que eu me identifico mais. Antes de dizer porquê, eu acho também uma coisa. Acho que os superdelegados hão de ser decisivos, independentemente de quanto Bernie tiver, porque para mim parece-me claro que o establishment democrata acho que nunca gostará de Bernie, não é? O Bernie representa muito aquilo que o establishment democrata não é. Eu lembro-me, e isto era só uma nota muito curiosa, que foi, vira-se um estudante e perguntou à Nancy Pelosi, e se aquele estudo a dizer que agora os jovens não eram a favor do capitalismo, vocês devem ter visto, não é? E ela perguntou isso à Nancy Pelosi, que mais de metade dos jovens americanos não acreditavam que o capitalismo era a única forma, e houve um número ainda relativo que achava que o socialismo era legítimo. E a resposta da Nancy Pelosi é assim: mas nós somos capitalistas. O que é que eu acho que isto mostra? Mostra um bocadinho qual é que é a perspectiva do partido do establishment democrata. Primeiro apoiaram Biden, ele entrou em queda. Depois apoiaram Buttigieg, o senador de Indiana. Indiana, não é? Não tenho a certeza, mas avançamos. Continuando, e acho que no final, quando ambos saírem derrotados, vão apoiar o grande multimilionário Bloomberg, o self-made man, ex-mayor de Nova York, que já estourou 400 milhões na sua campanha e que se chegar ao 1.000 milhões estourará 60 de toda da sua fortuna total. Bom, o que é que eu acho aqui? Porque é que eu acho que Bernie seria o melhor para enfrentar Trump? Eu acho que de todos os candidatos, ele seria dos únicos que tem uma resposta. Acho que Bernie tem uma característica semelhante com o Trump. Acho que são os únicos dois, neste momento do debate público, que têm uma resposta a alguns dos problemas essenciais dos americanos. Eles têm uma resposta diferente sobre esses problemas, mas eles têm um address, não? Eles respondem, de certo modo, a esses problemas. E quais é que são, a meu ver, os problemas e porque é que eu acho que ambos têm uma resposta a eles? Em primeiro lugar, temos uma sociedade que abranda o seu crescimento económico, que viu a destruição da indústria, numa globalização que favoreceu maioritariamente os ricos, em que mais de metade da população, por todos os vários estudos sociológicos, mais de metade da população está abaixo da classe média, portanto fazem parte da classe baixa, não fazem parte da classe média baixa, fazem parte da classe baixa, tem pouquíssima mobilidade social. Para ter a ideia, dos 20% americanos mais pobres, os 40% vão ficar naquela classe social, não vão sequer à classe média baixa ou à classe alta dos baixos, o que seja isso. Portanto, existe um abrandamento económico, existe a perda de empregos, a sociedade é muito pouco móvel, muito menos. Eduardo, a taxa de desemprego diminuiu, mas a precariedade aumentou brutalmente. E a menos emprego. Cristiano, deixa terminar. Mas eu acho muito bem que o Cristiano ter dito isso, porque os números são de facto enganadores. O desemprego na América desceu, mas a relação laboral que as pessoas tinham no Rust Belt mudou radicalmente, porque a relação industrial que tinham mudou, a relação sindical que tinham com as empresas mudou, e isso fez com que, maioritariamente, as relações que eles tivessem se tornassem muito mais precárias. Agora, porque é que eu acho que Bernie apresenta uma resposta a realidade americana? Em primeiro, eu acho que apresenta uma campanha em que vamos livrar o dinheiro, portanto, uma campanha do dinheiro livre dos milionários no partido, não é? Nós sabemos que os milionários cativam o Partido Democrata, que faz dele o partido dos milionários, e que depois o que é que acontece? E isto é um problema que os americanos sentem, não é? Isto é que é o da swamp. Muito daquilo que o Swamp do Trump fala, só que o Trump decidiu pôr lá milionários. Mas no fundo o que é que acontece? O Partido Democrata está cheio de milionários, e depois o que acontece é que há capitalismo para os pobres e socialismo para os ricos, não é? Porque para os ricos há subsídios para as empresas, os pobres é uma concorrência, não é? Pelas empresas, subsídios pelas ideias todas muito bonitas, não é? Sim, subsidiamos empresas, bilhões para empresas, mas não há dinheiro para o Serviço Nacional de Saúde. Há tax breaks para os ricos, mas a classe média tem toda que pagar impostos. Portanto, no fundo parece a China, não é só que ao contrário, porque para os pobres
é capitalismo, para os ricos há uma socialização do dinheiro todos. Para terminar esta parte, Bernie Sanders então é capaz de derrotar Trump, pensas tu? Acho que, bem, as polls indicam que sim, não é? As sondagens mais recentes indicam que sim, mas eu acho que há mais razões para nós queremos que isso vai acontecer. E vou ser muito curto, ok? Em 2 minutos vou tentar dizer quais é que são. Acho que o sistema americano tem uma grande natureza plutocrática, o dinheiro vale muito nas eleições. Acho que ele tem uma voz contra isso, é o único que se recusa, ao contrário de um que é multimilionário, é um que se recusa a não receber dinheiro. Ou seja, Sanders tem uma base popular imensa. Acho que isso é um fator da equação, é aquilo que Hillary Clinton nunca teria, pessoas que correm por ela, não é? Porque ela tem o dinheiro, tinha o dinheiro dos bancos, não é? Ele tem uma base gigante, a média das doações na última campanha foi $30, não é? Portanto, ele tem uma base popular muito forte. E depois é uma campanha sobretudo pela democracia na América, em que a voz de todos é mais importante do que o dinheiro de poucos e que a vontade de cada um vale mais que o dinheiro. Em segundo lugar, apresenta uma campanha para o Serviço Nacional de Saúde, em que as pessoas não morram à porta dos hospitais. Neste momento 20 milhões de americanos, Portugal, 20 milhões de americanos não têm acesso ao hospital, não têm acesso a um hospital por não terem dinheiro. Ou seja, isto aqui para nós não é nada radical, não é? O que o centro defende, mesmo até os partidos, até o CDS e o PSD, grandes partidos do Estado português, não é? De direita, defendem que isto não deve acontecer, que o dinheiro não deve ser um critério para as pessoas terem saúde, o que não acontece no establishment americano. Depois, uma campanha pelos direitos dos trabalhadores, que recebem muito pouco, uma pequena fatia da riqueza americana, em que 1% da sociedade tem 90% da riqueza, e na verdade o sonho americano foi extinto, não é? Porque agora os trabalhadores não podem começar empresas, andam ali num ciclo de pobreza que são despedidos por robôs, no caso da Amazon. Portanto, muito daquilo que é o sonho americano está a desaparecer. Isto é uma campanha pelos direitos trabalhadores que os vai emancipar. Depois é uma campanha por mais educação. Sei que estás a ser rápido e a dizer o que queres dizer, mas também vou terminar. É uma campanha pela educação e pela igualdade de oportunidades, em que cada um possa realizar os seus talentos e as suas capacidades e habilidades, não em razão do dinheiro dos pais, mas simplesmente porque pode oferecer algo à sociedade. E depois, eu acho que é uma campanha por uma sociedade decente, não é? Porque o que é visto como radical lá, hoje é muito do que é o centro-esquerda e o centro-direita europeu. Agora 2 notas mesmo para terminar. Não acho que seja populista, não é? Acho que não é populista, porque acho que não mente sobretudo no discurso político. E depois, considera-o menos divisionista que todos os candidatos, que é uma das grandes críticas que lhe fizeram. Porquê? Porque ele tem um projeto para acabar com as divisões essenciais entre a classe multimilionários que controlam a política e grande parte da economia de informação e os cidadãos americanos. Uma vez que Trump aprofunda essa divisão, por favor. Os restantes candidatos democratas não querem resolver esse problema. E portanto ele é o único candidato, no fundo, vai conseguir resolver ou pelo menos almeja resolver essa contradição. Percebemos. E vai aproximar a sociedade americana e portanto espero muito que ganhe. Cristiano, a maioria do legado de Trump é extremamente controverso, mas há quem reconheça de vários lados que pelo menos levantou a questão do protecionismo, ou não do protecionismo, mas da falta de condições justas do comércio com a China. Sanders é também protecionista. Quem é que pensas que vai ganhar esta eleição primária democrata e como é que isso se vai refletir também no futuro do livre comércio? Bem, esta questão é sempre complexa, não é? Sobretudo temos aqui uma distância considerável e sabemos bem o desenvolvimento político e o andamento político da política e da república nos Estados Unidos comparativamente aqui com o nosso Portugal. Eu acho que é provável, e pelo menos tudo aponta para aí, para a vitória de Bernie Sanders. O que não é uma coisa que me deixa preocupado nem a mim, nem a Donald Trump, de certeza. Podemos fazer várias matemáticas, vamos fazer a matemática simplista de dizer, então, já nas últimas o Bernie Sanders perdeu com a Hillary e a Hillary perdeu com Donald Trump. Será natural que agora o Bernie Sanders perca também com o Donald Trump. Muito deste tema. Perca também com o Donald Trump. Depois, porque foi o único presidente dos Estados Unidos da América que ao longo dos últimos anos conseguiu manter os seus approval baixos, não é? Mas a sua taxa de aprovação nos 40%. Foi a taxa que tinha quando foi eleito e é a taxa que mantém agora. Portanto, as circunstâncias de Donald Trump estão exatamente na mesma, com uma diferença, é que agora apresenta trabalho feito. Temos, não sei de que forma é que o Duarte tentou desvirtuar aqui os números ou no que é que ele se baseia para dizer que há mais precariedade nos Estados Unidos quando é uma coisa que sempre houve. Este é o problema, destruição dos sindicatos. Claro que sim. Para mim é serviço público. Para mim é serviço público. Destruição dos sindicatos. Para mim é serviço público. Vamos continuar. Acho que há formas de fomentar a democracia dentro das empresas sem precisarmos de intermediários com outros interesses.
sindicatos. Acho que é por isso. Espero também esta parte. Mas sobre isso não me vou abreviar. Aliás, vou-me abreviar e não me vou estender muito. Temos os Estados Unidos a crescer 3% ao ano. Não sei onde é que o Eduardo falava da desaceleração da economia, quando a economia acelerou desde que Trump pegou no leme, não é, do país. E isto está tudo nos links de pesquisa, entretanto, que foi enviada para a preparação do programa. Já tinhas visto com mais afinco. Cristiano, e temos a tua opinião. E temos também a taxa de desemprego mais baixa dos últimos 50 anos, quando agora bate cerca dos 3%. Portanto, nós sabemos já à partida que Donald Trump, em certas coisas, não só em termos de política internacional, como tu já disseste bem, que foi um presidente que conseguiu trazer alguma solenidade e seriedade e força ao desempenho do cargo de presidente dos Estados Unidos da América. Creio que nas lideranças anteriores tivemos lideranças um pouco moles, porque estavam presas naquilo que era o bias da população em termos de se cingir o seu discurso e ter sempre muito cuidado com pinças na gestão das pastas. E a diferença para Donald Trump, e é também o que o vai distinguir não só de Bernie Sanders, mas também de todos os eventuais candidatos democratas que pudessem enfrentá-lo neste momento, é que Donald Trump consegue agir sem precisar de ter todos estes constrangimentos por trás em relação à sua base de apoio partidária, ou se vai mais para a esquerda, ou se vai mais para a direita, ou se vai mais para o centro. Nós sabemos que os Estados Unidos são um sistema presidencialista, não são um sistema parlamentarista. Portanto, necessariamente que as lideranças assumem muito maior importância e influência do que propriamente o sentido ideológico das massas. E neste caso concreto não vejo grande liderança na eleição, na pessoa de Bernie Sanders. Vejo essa liderança melhor representada na pessoa de Donald Trump. Acho que os próprios Estados Unidos estão a sentir isso. Acho que vai ser uma vitória e uma reeleição facílima para Donald Trump, apesar de todas as tropelias que têm tentado feito para evitar que ele chegue a essas eleições, a impeachments aqui, impeachments ali. Nada disso resulta. Tem cumprido a legalidade em todos os seus atos como presidente, tem mostrado resultados, tem do seu lado uma maioria silenciosa considerável do povo americano, e parece-me que isto são só tentativas de destabilização e de retoma do poder. Para terminar, Camacho, achas que Trump ganha a eleição? E se ganhar, é desta que os Estados europeus têm de fazer à vida quanto ao seu orçamento para a defesa? Muito bem, ótima pergunta, Zé Miguel. O que me parece, enfim, nós estamos aqui a discutir mais a dinâmica do Partido Democrata, porque o Partido Republicano também terá primárias, mas será um passeio para Donald Trump. Acho que até há um adversário, mas neste momento tem um... acho que há dois, mas... exatamente, pronto, acaba por ser um bocadinho... Mas faz parte até da tradição americana que o presidente, seja ele democrata ou republicano, depois recandidato, e portanto é natural que o seu formato interno a nível partidário o favoreça brutalmente, mesmo com uma figura controversa como é Donald Trump. Agora, respondendo diretamente à tua questão, eu creio que, independentemente de quem saia vitorioso nas primárias do Partido Democrata, que Trump está em claras condições de vencer as próximas presidenciais nos Estados Unidos. A vitória de Trump não significará, no que é uma política de aliança militar, uma grande convulsão da parte da União Europeia. Evidência disso foi que na última cimeira da NATO havia algum receio que os Estados Unidos retrocedessem e efetivamente concretizassem algumas das palavras de Trump em relação ao financiamento militar dos Estados Unidos e do financiamento em particular para a Aliança, para a NATO, e isso não se verificou. Portanto, o Donald Trump, na hora da verdade, fez algum barulho em torno da NATO, mas os Estados Unidos mantêm exatamente o mesmo posicionamento, sendo que os Estados que o compõem ainda assim devem estar alerta, mas um eventual exército europeu tem sido sempre visto como uma reação a um enfraquecimento da NATO. Portanto, se a NATO não se enfraquecer, eu acho que as vontades políticas, embora Emmanuel Macron tenha muita vontade de o fazer, não serão tendentes para... E o Brexit poderá também colaborar para isso, a ausência do Reino Unido, mas não me parece que isso venha a ser problema. Agora, analisando um bocadinho os candidatos que estão aqui em cima da mesa... Uma pergunta. Quem é que votavas? No Trump ou no Sanders? Se tivesses... Eu não é uma coisa que não eu tenho... Sabes, mas quer dizer, Bernie Sanders nunca teria o meu voto certamente. E o Trump teria?
Se a condição fosse entre Trump e Bernie Sanders, não tenho grandes dúvidas. Mas há diferenças entre a entrada Haddad e Sanders. Na altura a posição do CDS era de suporte a Fernando Haddad. Não foi, não foi. Não, Cristiano, não retomamos essa discussão, porque sabes, vamos prosseguir. Vocês vão fazer essa discussão a seguir ao debate. Perfeitamente. A Assunção Cristas até foi criticada pela esquerda porque disse que não votaria em nenhum. Portanto, foi esse o debate. Não vale a pena estás aqui com política demagógica. Vamos continuar. E provocatória. Bem, mas analisando cada um dos candidatos, o que me parece nós temos um deles, Joe Biden, que era encarado até pelo eleitorado mais centrista dentro do Partido Democrata como um favorito, pela sua experiência, por ter sido vice-presidente de Obama, uma figura relativamente moderada dentro do partido. A verdade é que tem sido aqui um conjunto de coincidências, as coisas não lhe têm corrido exatamente como seria expectável, e por outro lado os estados que já tiveram as primárias não lhe são particularmente favoráveis, mas isso tem enchido o balão de oxigênio de outros candidatos. Sim, e não o dele, e portanto Joe Biden neste momento está um pouco atrás. Bernie Sanders é um candidato radical, que tem uma visão, assume-se como um democrata socialista, isto assente nos padrões culturais dos Estados Unidos, e portanto temos que estar presentes no que é o contexto americano. E o contexto americano é claramente de uma aversão a este tipo de figuras. Aliás, saiu uma sondagem que disse que 55%, creio eu, 53% do eleitorado americano jamais votaria, independentemente das suas qualidades individuais, num candidato que se apresentasse sob esta denominação de socialista. E portanto a escolha de Bernie Sanders que poderá ocorrer é golpada, pá. Não é golpada, é uma sondagem. As sondagens não podem valer para umas coisas e para outras não. Vamos terminar, não temos tempo. Eu queria só comentar. Acho que Bernie Sanders propõe uma visão do Estado americano, dos Estados Unidos, manifestamente revolucionária, muito provavelmente inconsequente e com efeitos económicos e sociais muito danosos. Há aqui um candidato que me parece que pode ter algo, que está na frente até, que é o Pete Buttigieg, que é uma figura ao contrário. Exato, ao contrário, é mais fácil assim. Ao contrário da grande maioria dos candidatos no Partido Democrata, é uma figura nova que parece-me ter um discurso muito seguro. A sua eleição, pelo menos como candidato às presidenciais, também pode representar um choque cultural nos Estados Unidos, porque, como ele é sabido, é homossexual, e isso poderá marcar aqui alguma diferença, embora eu tenha aqui alguns aspectos que acho que são interessantes. Num país como os Estados Unidos, nós vimos isso até no decurso das votações em certos estados, pessoas que votaram nele quando souberam que ele era gay, queriam mudar o seu sentido de voto. Enfim, percebemos um bocadinho a dimensão que não é propriamente à luz do padrão europeu. Ainda assim, eu acho que este candidato tem algumas coisas que podem ser interessantes. Tem uma experiência profissional e militar. Tem outras coisas boas. Tem um perfil que aos olhos dos americanos pode ser bastante favorável e seguro, e francamente eu acho das opções que estão em cima da mesa, também por representar uma opção de futuro. Enfim, por exemplo, Joe Biden, Duarte, eu não te interrompi na tua análise. Eu já te respondi. Aliás, eu comecei com a minha intervenção dizendo que Donald Trump, na minha opinião, vai vencer as próximas eleições, independentemente do candidato. Este candidato, o Buttigieg, apresenta uma visão de futuro para o Partido Democrata. Por exemplo, Joe Biden tem 78 anos. Não me parece sequer que ele tenha possibilidades, pelas suas limitações em matéria de faixa etária, à par de Bernie Sanders, de dar um grande futuro e de uma resposta construída para o pós-Trump. E portanto, eu acho que isto seria uma figura a ter em conta. Bernie Sanders parece-me manifestamente um candidato radical e que não vai colher a popularidade da grande massa americana. Bom, terminamos assim o JJ desta semana. Para a semana voltamos. Boa noite.